Aqui, né, ali no apanhado de Mateus, nessa obra mesmo, neste capítulo, nós temos: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então aqui entra aquela questão também do adultério relacionado, né, ao casamento, ao sexo. Só que sempre se falou na adúltera, mas nunca se falou no adúltero. Quando Jesus disse, né, que ele não ia tirar a pedra naquela mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar, todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera, mas Jesus conhecia a história dela. Ninguém adultera sozinho. Graças a Deus que a humanidade terrena já avançou bastante, apesar de nós dizermos e ouvirmos muitas vezes as pessoas dizendo: mas esse mundo parece que não melhora nunca. Melhora sim, meus irmãos, nós já melhoramos muito. Nós já vemos muitas situações aí que aconteciam antes, que já não acontecem mais, mas é preciso muita luta, muito trabalho, mas não é uma luta com armas, é uma luta interior. Então, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao GIAC, onde estamos bem amparados pela espiritualidade superior. E hoje quem irá nos falar é a nossa irmã aqui da casa, Rosângela Silveira, trabalhadora do GIAC. E o capítulo é o 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Uma boa palestra a todos. Boa noite, então. Queridos amigos, irmãos, é com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesta noite. Normalmente a gente vem aqui todas as quartas-feiras à tarde, e quando nós temos a oportunidade de estarmos aqui também aos sábados, revendo os irmãos, né, os nossos companheiros de jornada, é sempre um momento muito alegre para todos nós. Mas então, vamos à nossa conversa de hoje, às nossas reflexões de hoje. Nós vamos então falar sobre um tema, um assunto que é muito importante. Aliás, quando comecei a estudar este capítulo, foi que eu me dei por conta, porque nós sempre estamos lendo e relendo, estudando o Evangelho, e toda vez que a gente pega um capítulo do Evangelho, nós percebemos algumas coisas que passaram. E relendo, estudando este capítulo, nós percebemos o quão ele é importante falar sobre a pureza de coração. O nosso Pai Maior, que é definido como a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, que nos criou, essa é a definição de Deus, que os Espíritos nos dão, e que está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, na primeira obra da codificação espírita, que é Deus. Então, Deus é este, né? Esta inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos deu a vida, que nos criou, todos nós, que fazemos parte da natureza, parte do universo, nos dando a imortalidade, para que nós progredíssemos, para que nós um dia o conhecêssemos e fôssemos então felizes. O nosso destino é este, é sermos felizes a partir do momento em que nós conquistarmos a perfeição relativa, porque a absoluta somente Ele a tem. Mas Ele é tão maravilhoso que ao nos criar, Ele não criou-nos simplesmente, nos jogou num planeta qualquer e disse: olha, trabalhem e busquem se aperfeiçoar, porque agora é tudo com vocês. Ele não fez isso. Ele mandou alguém, vários outros, né, irmãos maiores, mais velhos que nós, para nos auxiliar. E um deles em especial, que é aquele que nos governa com muito carinho, que é o governador espiritual do nosso planeta Terra, Jesus, o Cristo de Deus, aquele que foi enviado realmente para nos conduzir. O nosso irmão dizia que ele é o farol das nossas vidas. Ele é realmente, né? E principalmente naquelas noites tempestuosas das nossas existências, ele é aquele farol que nos conduz, que ilumina os nossos caminhos e que nos direciona. E este ser, ele é tão grandioso e tão maravilhoso, que é muito difícil para nós, ainda na nossa pequenez, dimensionarmos toda a sua grandiosidade.
Porque ele é, como Emmanuel fala, naquela obra intitulada Caminho da Luz, aquele espírito puro que faz parte daquela comunidade de espíritos puros, aos quais Deus confiou, então, as diretrizes das humanidades que estão no universo. E nós estamos incluídos. Então, este Cristo veio nos direcionar e ele nos deixou, dentre tantas coisas, uma pérola maravilhosa. Mas não é aquela pérola naquele sentido pejorativo, né, que a gente diz, lá vem a Rosângela, já deixou uma pérola, soltou uma pérola. Não, é no sentido grandioso, né? Pérolas que compõem um tesouro. Ele nos trouxe, dentre tantas coisas, o chamado Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou da planície, segundo alguns dizem, onde nós vamos encontrar as bem-aventuranças, que são, poderíamos muito bem dizer, a meta a que todos nós deveremos trabalhar para conquistarmos. Ali ele fala dos pobres em espírito, os mansos, os aflitos, aqueles que têm sede e fome de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração e dos pacificadores. Bem-aventurados, dizia ele, todos esses aqui, ou seja, felizes, todos os que já conquistaram isto aqui. É a nossa meta. Lá no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta em que se torna um espírito quando ele chega ao estado de pureza? Em bem-aventurado. Então, esta é uma meta. Os espíritos dizem que este espírito puro se torna um bem-aventurado. Então, são todas metas que nós temos a atingir. Aqui nesse discurso, está ali, ó, em sexto lugar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, em sexto lugar. Mas no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esta obra que nós estamos estudando, o Allan Kardec vai colocar aqui os puros de coração, e é sobre este capítulo que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Lá no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca depois dos pobres em espírito, que fala sobre a humildade. E ele mesmo aqui neste capítulo explica o porquê. Porque ele diz assim, ó, porque a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Então, Allan Kardec, ao confeccionar esta obra aqui, ele seguiu toda uma lógica. Então, ele colocou, depois dos pobres de espírito, né, que são os humildes, ele coloca, então, bem-aventurados os puros de coração, porque esses puros de coração são os simples e são os humildes. Falando, então, retornando, que nós iniciamos a nossa conversa falando sobre Deus, né, inteligência suprema do universo. Só mesmo uma inteligência suprema para criar um mecanismo tão fantástico, que é o processo reencarnatório. E a gente vai ver o que tem o processo reencarnatório a ver com isso aqui. Porque o que é o processo reencarnatório? O que ele faz? Né? É o nosso retorno à vida material. Quando nós estávamos estudando este capítulo também, nós nos lembramos de uma música que tem muito a ver com o processo reencarnatório. Prestem bem atenção, meus irmãos. É Fogão de Lenha a música. Vocês já ouviram essa música, Fogão de Lenha? Ela é cantada pelo Chitãozinho e Chororó. Eu peguei aqui um pedacinho só, uma letrinha só, para a gente poder entender o que tem a ver com o processo reencarnatório. Eles dizem assim nessa música: espere, minha mãe, eu estou voltando. Que falta faz para mim um beijo seu? O orvalho das manhãs cobrindo as flores, um raio de luar que era tão meu, o sonho de grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida, apenas sou mais um que se perdeu. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Escutando esta letra desta música, estudando a pureza de coração, falando sobre o processo reencarnatório, nós nos lembramos daquela questão do filho pródigo, não é, meus irmãos? Todos nós aqui somos filhos pródigos. Porque o que a gente faz? A gente vem aqui com este sentimento de grandeza, querendo conquistar o mundo. Lá pelas tantas, a gente meio que se perde.
e a gente quer voltar. E a gente diz para o Pai, essa mente criadora, essa mente que é a inteligência suprema do universo, Pai, eu quero voltar, eu me arrependi agora. E o que esse pai faz? Ele diz, não tem problema, meu filho, volta. Olha, tu vais ter uma oportunidade, não te preocupas. Não te preocupas com isso. Tu vais voltar, tu vais retornar, vai poder refazer aquilo que tu te enganaste, que tu erraste, não tem problema. O pai não está magoado contigo, viu? Nem tem essa questão do perdão, porque o perdão é para aquele que se magoa, e eu não me magoei contigo. Tu vais voltar. E com um bônus. Tu não vai te lembrar do que aconteceu, tu não vai te lembrar de nada que tu fizeste. Nem os outros também. E daí a gente retorna. A gente retorna assim. Né? Com esse aspecto de pureza. Sem lembrarmos-nos de nada. Nós não sabemos o que fizemos. Nós não sabemos o que fizeram conosco. A favor ou contra, voltamos zeradinhos. E quando nós somos recebidos, o que nos causa esta criança? Lá na maternidade a iniciar, lá na maternidade, o que nos causa? Eu me lembro, hoje a minha filha já vai fazer 30 anos, mas para o pai, para a mãe, que está ali naquele momento recebendo esta criancinha que vem, qual é o sentimento? A gente nunca esquece daquele primeiro momento. Daqueles olhinhos fixos olhando para nós. E a primeira coisa que eu me lembro, e que cada uma das mães aqui pode se lembrar, é o sentimento que teve. Algumas queriam ver se o filho tinha todos os dedinhos, se o filho estava bem. Eu me lembro que a primeira coisa que eu queria ouvir era o chorinho da minha filha. E quando o médico disse, mãe, é uma menina, mãe, qual é o nome dessa menina? E eu ouvi o chorinho, aí vieram as lágrimas. É aquela emoção que a gente não consegue segurar. E quando a gente vai lá e apresenta aquele bebezinho lindo para os familiares, para os avós que estão ali querendo ver o netinho, a netinha, para os tios, para os parentes e amigos, é aquela coisa, oh, que coisa mais querida, que coisa mais maravilhosa. Não é este o sentimento que desperta em nós essas criancinhas? E quando elas estão brincando, a gente olha para elas e pensa, eu vou fazer de tudo para protegê-la. Eu não quero que nada de mal aconteça para esse meu filho, para minha filha. Eu sou capaz de dar a minha vida por ele. Quando eu vejo ele chorando de dor, eu gostaria de sentir a dor por ele. Este é um sentimento que nós temos, que nós sentimos quando vemos uma criança. Não importa se foi gerada por nós ou não. Quais são os sentimentos que nós sentimos? O que a gente vê no olhar dessa criança, dessas criancinhas? A pureza, a candura, a inocência, a doçura, simplicidade. É isso que a gente vê. Será que tem mais alguma coisa? Angelitude. É o que a gente pensa que estas crianças são. E é, na verdade, este momento que nós nos encontramos ali, na infância material, nós estamos, sim, nessa situação até um determinado momento, até uma determinada idade. E os pais e nós não nos lembramos naquele momento que os nossos filhos são espíritos, como diz o Hermínio de Miranda. Os nossos filhos são espíritos, quer dizer, não estão ali pela primeira vez, nós não estamos aqui pela primeira vez. Todos nós ingressamos assim, desse mesmo jeitinho. Frágeis, exigindo cuidado, carinho, atenção, educação. E despertamos tudo isso, mas nós, lá no passado, já fizemos muitas coisas, então nós somos aquele ser imortal que volta, que retorna por misericórdia divina, porque nós pedimos para o pai, pai, me dá uma chance. E o pai disse, sim, vai, meu filho. Não vai saber de nada, não vai te recordar de nada. Maravilha, que bom, né, meus irmãos? Que a gente não lembra, né? E que os outros não lembram também. É assim que a gente vem. É assim que nós vamos crescendo, exigindo todo este carinho, todo este afeto, porque é importante que assim seja. E Jesus, quando ele vai lá, naquele monte, naquela montanha, ou naquela planície, como dizem algumas pessoas,
E ele profere as bem-aventuranças, e ele fala na pureza de coração. Ele faz esta comparação. Vejamos bem, aqui nós temos o Marcos no seu evangelho, que diz: apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aquele que as apresentavam, porque os discípulos não queriam, né, que as crianças, o que a criança faz? A criança, ela faz, né, ela brinca, ela faz barulho, né? Esses tempos até uma amiga nossa estava no seu apartamento, e o apartamento dela dá bem de frente, assim, para a praça, onde as crianças brincam. E as crianças gritavam, né? E ela dizia: mas por que a criança grita tanto? Por que a gente grita tanto quando criança? Porque a criança tem essa euforia, né? Ela extravasa, ela não quer nem saber, né? Então, as crianças ali na volta, elas vinham, faziam barulho, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, né? Eles não, né? Vão tirar aí, né? Vão atrapalhar o mestre. E Jesus disse não, né? Ele zangou-se, disse Marcos, e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Aqui ele fala do reino de Deus para aquelas pessoas que se assemelham às crianças. Aqueles que não se assemelham às crianças não entrarão, não receberão o reino de Deus. E nós nos lembramos lá, Humberto de Campos, na narrativa que ele faz do livro Boa Nova, lá no início, antes das suas pregações, Jesus próximo ao templo de Jerusalém, com as suas vestes singelas, com o seu olhar penetrante e profundo, ele chamou a atenção dos sacerdotes que ali estavam, e algumas pessoas. E um sacerdote com um olhar de desdém, com uma voz de desdém, chegou e olhou e perguntou para Jesus: que fazes aqui, Nazareno? O que foi que Jesus respondeu? Ele disse: eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, desde aquele momento, antes mesmo das suas pregações, Jesus já veio dizendo o que lhe importava, que era o nosso interior e não o nosso exterior. Ele falou da pureza de coração como uma necessidade para que nós recebêssemos o reino de Deus. Mas o que vem a ser este reino de Deus? Será que ele é algum lugar determinado? Jesus já disse: no coração dos homens. É esta felicidade, né? Felizes que ele disse, felizes os pobres em espírito, felizes os que têm puro coração, porque verão a Deus. Aqueles que têm sede de justiça. Então, isto tudo acontece dentro de nós, nos nossos corações, onde quer que nós estejamos. Nós não precisamos desencarnar ou morrer, como se costuma dizer, para enxergarmos o reino de Deus. Onde nós estivermos, se nós estivermos com a nossa consciência tranquila, e daí vem esta questão da pureza, né, da limpeza de coração, nós conseguiremos sim estarmos em uma situação de felicidade. É isso que é o reino de Deus. E por que a criança? Jesus, conhecendo toda esta questão da imortalidade da alma, por ser um espírito puro, por ter um conhecimento infinito maior, muito maior do que o nosso, como dizemos, nós não temos a capacidade de dimensionar toda a sua grandeza, e ele entendendo que ali ele falava para seres imortais, mas que naquele momento em que nós encarnados, no estado de infância em que nos encontrávamos, estávamos sim simbolizando a pureza. Porque nós ainda não havíamos manifestado, não manifestamos a criança, né? Ela ainda não manifesta todas as suas tendências. Então, justamente é por isso que neste momento, os pais, aqueles que acolhem esta criança, devem ter o cuidado de buscar, colocar o maior, assim, a maior quantidade, não é em quantidade, né? Mas colocar todos os valores morais possíveis, né, que se possa, para que a criança, ela possa ser conduzida, para que ela possa receber uma educação, não somente a questão da instrução, mas também a educação moral. A educação moral é importante, o respeito aos seres humanos, né? O respeito às pessoas, à natureza. Hoje a gente já vê a importância o quanto é importante nós respeitarmos a natureza.
Nós, seres humanos, fazemos parte da natureza, mas tem os animais, tem a vegetação, né? O universo, a vida está gritando, nos chamando a atenção, e nós precisamos nos atentar para isso. Precisamos ter o cuidado com a criança, porque ela não tem a malícia, ela não tem essa questão de manter o rancor, a mágoa. As crianças estão ali brincando, de repente já se desentendem, cada uma vai para o seu lado, mas num instante qualquer já se reúne novamente. Se elas agem de uma forma diferente é porque houve uma influência de um adulto. Mas a natureza da criança é não manter esse rancor. Tem uma conhecida nossa, que a filha dela, agora já adulta, né? Mas quando a filha era pequena, ela era daquelas crianças que ela atraía muita criança. As crianças todas gostavam muito de brincar com ela. Então, volta e meia, né? Batia uma, batia outra, um vizinho lá, que queria brincar com a fulaninha. E a mãe deixava entrar, né? Daí já vinham as vizinhas também, já se reuniam, os parentes. Enquanto as mães estavam conversando, as crianças estavam brincando. De repente, se ouvia um grito, assim, um choro, uma saía chorando, gritando. Aí a mãe, ela sabia o que aconteceu. A fulaninha me mordeu. Ela era um amor, era a coisa mais querida desse mundo. Mas ela tinha um problema muito sério, ela mordia. Ela estava brincando, de repente ela pegava e mordia as outras crianças, daí saía uma chorando, e daí a mãe já dizia, não, acabou então a brincadeira, já cada uma ia para suas casas, e a mãe ia lá, conversava com ela, chamava atenção, graças a Deus que passou, né? Agora ela já é adulta, não morde mais. É uma pessoa maravilhosa ela, conseguiu vencer este momento. Mas daí cada uma ia para suas casas, só que daí no outro dia voltavam de novo para brincar com a fulana, porque elas gostavam de brincar com a fulana. Não é porque elas fossem masoquistas, mas é porque elas gostavam, e aquele dia elas choraram, né, porque a fulana mordeu, né, de repente uma chamou a atenção, mas daí no dia seguinte já não se lembrava mais do que tinha acontecido, né, e queriam brincar de novamente. Então é essa simplicidade, né, essa questão de não guardar a mágoa, de não formar preconceitos em relação às pessoas. A criança ela é muito espontânea. Se vem alguém, e hoje em dia até se diz que é perigoso a criança ser muito dada, né? Chega a dar uma balinha, a criança já gosta, já fica alegre, já ri, já brinca. A minha netinha é assim, né? As pessoas dizem, olha, tem que ter cuidado, porque ela, conversa com ela, não te conhece, conversa com ela já vem, já te dá a mão, porque ela se sente segura, né? Ela sabe que tem a mãe, que tem o pai, que desde o momento em que ela nasceu está ali, suprindo as suas necessidades, protegendo. Para a criança, o pai e a mãe são aqueles seres que nunca adoecem, que podem resolver tudo, resolvem todos os problemas, essa confiança que a criança tem, não é? E que hoje em dia nós sabemos até, o desenvolvimento, a evolução é importante, e a tecnologia, sabemos, ela toma conta das nossas vidas. Mesmo sem saber, nós estamos assim às voltas com a tecnologia. E muitos pais, às vezes, imaginam que um filho estando simplesmente dentro de casa, não andando pela rua, pelos perigos que a civilização ainda incompleta nos proporciona. Se o filho está dentro de casa, ele está muito seguro, mas ele está lá encerrado no seu quarto, com um notebook, ou com um celular, né, ou com um tablet, conversando sabe-se com quem, recebendo informações não se sabe de quem, passando informações também, né? Então, porque a criança, ela não tem ainda essa malícia que um adulto tem. Por isso, nós precisamos ter o cuidado. É necessária a tecnologia? Mas é necessário que haja uma supervisão, uma determinada idade, para que a criança possa se apoderar, né, destes recursos que são importantes, sim. Né? Então, tudo isso por quê? Porque a criança ela ainda não tem a maturidade o suficiente para perceber se existe alguém com segundas intenções ou não, se é realmente uma criança que está conversando com ela, ou se é um adulto que está se passando, né? Se eles conseguem, muitas vezes, enganar os adultos, imaginemos então com as crianças. E a gente sabe quantos estragos, não é, estão acontecendo aí, porque nós acabamos muitas vezes invigilantes, e isso é importante. Tudo isso por quê? Porque a criança, ela tem essa pureza, essa candura. E quando Jesus fala sobre a pureza da criança para aqueles que se lhes assemelham, ele não quer dizer que de uma hora para outra, nós que somos adultos, agora vamos agir como uma criancinha, que não sabe nada, né? Não. Nós temos um conhecimento, temos experiência, mas é aquela questão de nós não vermos maldade em tudo. Muitas vezes a gente vê as pessoas ali conversando, a gente já malicia, né? Então, que a gente busque, muitas vezes, brincar sim também.
essa questão da pureza de coração, ela é tão profunda que ela tem a ver também com os nossos relacionamentos. É tão importante, afeta os nossos relacionamentos em casa, os nossos relacionamentos profissionais, aquela pessoa que ela não quer saber de nada, aquela pessoa que vê maldade em todos, malícia com todos. Você vai brincar com ela, não dá para brincar, diz assim, não dá para brincar com a fulana, não dá para brincar com fulano, está sempre, né, levando para outros lados. Então, são questões importantes que nós precisamos observar. E também a questão da fé, como nós falamos, que a criança, ela tem essa capacidade de confiar muito nos pais, naqueles que estão os adultos à sua volta, ela brinca, para ela, se acontece um grande perigo, alguma coisa terrível está acontecendo, ela não se preocupa, porque ela sabe que tem alguém que está tomando conta dela. É como aquela história que os irmãos já devem conhecer, daquele menino que está lá no avião, né, com o seu brinquedinho sentado na poltrona lá do avião, e de repente começa uma turbulência, e ele continua ali brincando, numa boa, sem problema nenhum, né? E lá pelas tantas, um adulto que está do lado dele olha para ele brincando e vem cá, você é até preocupado com a criança, com o menino, você não está preocupado, você não está com medo? Ele disse, eu não, o meu pai é o piloto, né? Quer dizer, ele tinha assim, ó, tanta confiança naquele pai, que ele sabia que por mais que estivesse acontecendo alguma coisa, o pai iria resolver. E esta confiança, esta fé que Jesus, ele nos incita, ele nos convida para que nós tenhamos no nosso Pai maior, que nós consigamos fortalecer a nossa fé no nosso Pai de amor. Porque por turbulências nós passamos, dificuldades nós passamos, elas são inerentes ainda a esse nosso mundo, principalmente, um mundo em transição, um mundo em transformação, que exige de nós uma postura reta, que exige de nós uma firmeza na nossa conduta, e que nós atravessamos muitos desafios, enfrentamos muitos desafios. Então nós precisamos que a nossa fé esteja fortalecida, mas não uma fé cega, aquela fé que só fica orando, pedindo para Deus para que as coisas se melhorem, sem fazer nada. Aquela fé que nos leva a agir, aquela fé que nos dá a certeza, não estou desamparado, o Pai está comigo. Num determinado momento as coisas vão melhorar, mas eu preciso fazer a minha parte, né? Aquela fé ativa. Então Jesus nos chama a isso, que nós tenhamos fé no Pai, que jamais nos desampara. Deixai vir a mim as criancinhas. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Vejamos bem, os maiores males da humanidade, né? Aqueles entraves que fazem com que a gente fique patinando nossa evolução moral. O orgulho e o egoísmo. O orgulho, filho do egoísmo, como nos dizem os espíritos. Porque quando nós pensamos só em nós, né, o egoísmo é aquele que faz com que eu esteja sempre em primeiro lugar. Sou eu para tudo. Eu sou a mais importante de todas as pessoas deste mundo. E a partir daí, eu me achando mais importante, eu sei tudo, eu não preciso de mais ninguém, daí vem o orgulho. A vaidade que faz com que eu sinta a necessidade, além de achar que eu sou a melhor de todas as pessoas, que eu sou a mais inteligente, que eu sou a mais competente, eu ainda preciso que as outras pessoas reconheçam isso. Isso é a vaidade, né? A minha vaidade é estimulada, é alimentada com o reconhecimento das pessoas. E quem tem este sentimento, este orgulho e esta vaidade, este egocentrismo, não consegue ter pureza de coração, porque vai se achar superior às outras pessoas. A pureza de coração é aquela que me dá simplicidade a ponto de eu reconhecer o outro como um irmão meu, frágil, que também precisa de ajuda, precisa ser entendido, precisa de apoio. A simplicidade faz com que nós não julguemos o outro, com que nós tenhamos a capacidade de perdoar. É isso que a pureza nos faz, porque a gente viu, né, o exemplo da criança, elas brigam ali, uma vai lá, morde, a outra chora, porque doeu, claro, uma mordida forte, doeu, mas no outro dia elas estão lá brincando de novo, quer dizer, o que aconteceu ali? Esqueceu completamente o que a outra lhe fez. Então é essa questão. Nós não vamos nos esquecer definitivamente do que nos fizeram, é claro que não, porque daí este esquecimento, como nos dizem, é uma amnésia, não é? É uma falta de memória, mas nós temos que ter a capacidade de lembrar do que aconteceu sem rancor, sem a mágoa.
Isto é a simplicidade de coração, é a pureza de coração. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para o dar humildade. Então, Jesus entende que nós ainda no nosso processo de aprendizado, nós precisamos fazer comparações. Precisamos de um elemento que nos dê assim, ó, tá vendo? É isso aqui, ó. Busca fazer dessa forma. Nós precisamos disso ainda, né? Porque senão fica muito difícil de nós imaginarmos. Então, Jesus nos deu a pureza da criança como um exemplo. E agora, esta figura, todos estão enxergando? Já não é mais uma criança, já é um adulto com um olhar que pode nos transparecer muitas coisas. Será malícia? Ironia? Maldade? Desconfiança? Um olhar desdenhoso? Será? Pode nos suscitar muitas coisas. Nós muitas vezes não precisamos falar, só o olhar já diz tudo. Vou contar para vocês aqui uma história que aconteceu com duas espíritas há muitos anos atrás. Hoje já, numa certa idade, não saíram da doutrina, mas com certeza já aprenderam muita coisa, que nos deram a liberdade de contar, de passar a sua experiência. Duas irmãs se criaram, naquela época era chamada de aulinhas dominicais, nas aulas de evangelização de uma casa espírita. Lá pelos anos de 70, 80 mais ou menos, elas trabalhavam, uma no setor da saúde e a outra na área de computação. Naquele momento em que a área de processamento de dados, internet, era uma novidade ainda. As pessoas tinham receio de mexer nos computadores, não sabiam muito bem o que fazer, e uma dessas irmãs entrou numa empresa que trabalhava nessa área de processamento de dados. Ambas no mesmo horário, no turno da noite. Uma trabalhava num hospital e a outra trabalhava numa empresa de área de processamento de dados. Elas trabalhavam à noite e elas moravam aqui na Alvorada. Trabalhavam em Porto Alegre, essas duas irmãs. A que trabalhava no hospital era mais próxima e a da área de processamento de dados era um pouquinho mais adiante, lá no centro de Porto Alegre. Mas o horário dessas duas irmãs fazia com que elas pudessem pegar o mesmo ônibus, porque elas trabalhavam a madrugada toda, saíam de manhã, e de manhã no horário do ônibus que vem para a Alvorada, ele era bem vazio. Então uma pegava no centro de Porto Alegre, a outra pegava um pouquinho mais adiante, e dava para as duas sentarem uma do lado da outra, conversarem, dizerem o que tinha acontecido durante a noite, né? Uma falava dos pacientes, a outra falava de um problema que tinha resolvido lá, de uma empresa e coisa e tal. E assim elas vinham, conversavam até que chegavam na sua parada, desciam, as duas iam para casa. Até que um dia, numa sexta-feira, elas pegaram esse ônibus, estavam sentadas, e o ônibus enchia um pouquinho mais, né? E numa dessas entrou uma pessoa, um cidadão conhecido delas, que havia se criado juntas com elas, no mesmo bairro, elas conheciam, cada um conhecia a história de um, conhecia a história do outro. E esse cidadão entrou, olhou para elas, cumprimentou-as, elas se olharam, cumprimentaram ele, e ele estava com os olhos vermelhos. Uma olhou para a outra, não disse nada, mas olharam com um olhar, talvez de malícia, talvez de ironia, um olhar maldoso, quem sabe. O que se passou na cabecinha delas, porque elas conheciam a história pregressa daquele conhecido, pensaram, sexta-feira, de manhã, voltando para casa, e a mulher lá em casa. Pobre da mulher. Olha o pensamento dessas duas irmãs. Foi isso que elas pensaram, porque elas disseram mais tarde. Mas aqui, naquele momento, elas simplesmente se olharam. E a afinidade delas era tão grande que elas não precisaram dizer uma palavra, uma já sabia o que a outra tinha pensado. Cumprimentaram o vizinho com aquele sorriso e olhar malicioso. Desceram, chegaram na parada, elas desceram antes, vieram assim conversando, e ele passou por elas, sorrindo de novo, e disse, puxa vida, esta noite foi muito cansativa, muito trabalho. Quando ele falou isso e passou, deu tchau para elas e passou, as duas se olharam de novo,
Mas o olhar já não era mais esse. O olhar era de vergonha. Porque naquele instante, meus irmãos, parece que elas contando, né? Parece assim que caiu o mundo em cima da cabeça delas, porque elas se deram por conta da malícia e da maldade. Elas julgaram aquele conhecido que estava chegando em casa de manhã, mas elas não se deram por conta de que elas, duas mulheres, também estavam chegando em casa de manhã e que também elas podiam ser julgadas e muito mais ainda. O julgamento, o pensamento maldoso. E elas dizendo, nossa, nós ficamos com uma vergonha, né? Naquele momento, a lei de causa e efeito foi assim, né? Foi implacável. Naquela hora, por isso eu fiz questão de dizer, duas irmãs espíritas se criaram na casa espírita, né? Com conhecimento. O que adianta o conhecimento se nós não praticamos? Né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos sentir os ensinamentos de Jesus, seguir os seus ensinamentos, e a ação é importante. É importante. Hoje elas já são senhoras, antes eram jovens, muitas coisas já aconteceram e elas aprenderam, mas nós precisamos entender, não é, meus irmãos, do julgamento, o quão é importante esta questão do, como diz ali no Evangelho, esse é o pecado por pensamento, o tal do adultério, né? Que é, o que é o adultério? É a violação da lei, né? É você fazer algo que é contrário à lei divina. Isso é o adultério. Qualquer ato que não esteja em conformidade com a lei divina é adultério. E o pecado por pensamento, o Leon Denis, né? Antes Jesus sempre dizia, né? Vigiai e orai, ou orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, o teor dos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, como é que nós estamos sentindo. E vamos orar para que a gente tenha forças de vencer estes maus pensamentos que nos vêm à mente, não somente de malícia, mas de medo, muitas vezes de medo, de tristeza profunda. Estes sentimentos negativos, pensamentos negativos, que muitas vezes passam pelas nossas mentes, de tirar a própria vida material. Então, é em relação a estes pensamentos que nós precisamos liberar para a nossa mente. E o Leon Denis, como dizia antes, ele, naquela obra sobre... agora me fugiu o nome da obra. O problema do ser, né? O problema do ser, do destino da dor, obrigada, isso aí. O problema do ser, do destino e da dor, ele fala sobre a importância dos nossos pensamentos, que nós criamos o mundo onde nós nos encontramos através do nosso pensamento e que influenciamos também o meio onde nós estamos. Nós somos influenciados e influenciamos também. Nós nos olhamos aqui, mas não sabemos o que um está pensando do outro. Mas aqueles que são mais sensíveis percebem, captam. E muitas vezes, quando a gente vê, são multidões de pessoas agindo da mesma forma. Porque nós, né, estamos submersos nesse fluido cósmico universal, esse fluido que nos envolve e que faz com que o nosso pensamento circule e que nos afete. Né, e nós afetemos os outros. Então, a importância é essa vigilância do pensamento. Aqui, né, ali no apanhado de Mateus, nessa obra mesmo, neste capítulo, nós temos, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Né? Então aqui entra aquela questão também do adultério relacionado, né, ao casamento, ao sexo, só que sempre se falou na adúltera, mas nunca se falou no adúltero. Quando Jesus disse, né, que ele não ia tirar a pedra naquela mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar, todo mundo queria apedrejar a mulher adúltera, mas Jesus conhecia a história dela. Ninguém adultera sozinho. Graças a Deus que a humanidade terrena já avançou bastante, apesar de nós dizermos e ouvirmos muitas vezes as pessoas dizendo, mas esse mundo parece que não melhora nunca. Melhora sim, meus irmãos, nós já melhoramos muito. Nós já vemos muitas situações aí que aconteciam antes, que já não acontecem mais, mas é preciso muita luta, muito trabalho, mas não é uma luta com armas, é uma luta interior. A renovação interior.
e tudo começa por aí, essa meta que nós devemos atingir, essas bem-aventuranças, é preciso que, em primeiro lugar, nós voltemos a olhar para dentro de nós, porque é aí onde tudo começa, e por isso Jesus disse que veio fazer florescer no coração dos homens o reino de Deus. Era com o nosso interior que ele se preocupava, porque ele sabe que toda a nossa evolução parte disso. E nós que já estudamos o Santo Agostinho, impossível agora de nós, né, não falarmos nele, quando Kardec perguntou qual era o melhor caminho de nós conseguirmos nos elevar, nos aperfeiçoarmos, e o que ele disse? Ele disse, olha, já dizia um sábio na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O Sócrates um dia viu essa frase, né, lá no templo de Delfos, e ele tomou para si. As pessoas acham que foi o Sócrates que inventou, né, mas não foi, ele simplesmente adotou para ele, né, o que estava inscrito ali, e o Santo Agostinho também disse, olha, eu todos os dias, né, e ele trouxe a experiência dele, que é um exercício, né, que nós devemos fazer, é uma estratégia. Eu já sei qual é a minha meta, e qual é a minha estratégia agora para chegar até essa meta? Eu preciso olhar para mim mesma, eu preciso me conhecer. E o Agostinho, ele dizia, olha, todos os dias, antes de dormir, né, ao final de cada dia, eu ficava pensando o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, nós precisamos nos conhecer. Não existe uma transformação sem antes nós termos o conhecimento de nós mesmos. E fortalecermos a nossa fé. O mal, aliás, o remédio para os nossos males, conforme nós temos aqui no Evangelho, é a fé. É essa fé que faz com que movam montanhas, que nós possamos mover montanhas, mas essas montanhas interiores, as que estão dentro de nós, o preconceito, o medo, a inveja, a malícia, é isso que vai nos trazer a pureza de coração. A limpeza, quando a gente pensa em fazer uma limpeza na nossa casa, o que a gente faz? A gente vai, né, em todos os lugares, a gente levanta os móveis, é necessário uma limpeza, uma higienização no nosso lar, para que nós mantenhamos a nossa saúde, o nosso equilíbrio físico. Também esta limpeza é necessária, e que seja feita periodicamente no nosso interior, assim como periodicamente nós fazemos nos nossos lares. Quando a gente deixa de fazer por algum tempo aquela limpeza, a gente vai buscar ali, vai ver aquela sujeirinha que ficou encruada, e que às vezes é muito difícil de tirar. É o que acontece com a gente, né? A gente vem por milênios, né, com algumas impurezas que a gente não se preocupa muito em retirar, e daí a gente vai tentar e vai buscar retirar, e daí fica difícil, e aí que vem o nosso sofrimento, mas é um esforço necessário. É um esforço necessário para que nós nos sintamos felizes, para que nós nos sintamos bem, tenhamos equilíbrio, sanidade o suficiente, sanidade mental, física, espiritual. Nós somos seres integrais. Nós não somos uma coisa só, uma coisa única. Nós precisamos atacar de todos os lados, como se costuma dizer. E neste momento é aí que nós sempre buscamos o Mestre Jesus, o médico das almas. Mas ele só vai ajudar a cura se nós, que somos os pacientes, fizermos a nossa parte. É como a gente vai lá no médico, o médico nos prescreve lá uma receita, e ele muitas vezes diz, quando a enfermidade é um pouquinho mais grave, ele diz, olha, depende muito do fulano, depende muito da fulana, do esforço que fizer para vencer. E o nosso esforço é esse, meus irmãos. Então, nós vamos ficando hoje por aqui, agradecendo a atenção dos irmãos, e sempre levando, né, esta mensagem que nos momentos mais difíceis nos lembremos de Deus, nos lembremos de Jesus e daqueles espíritos maravilhosos, nossos anjos da guarda, que estão ao nosso lado, nos auxiliando e que jamais nos abandonam. É uma tarefa que eles assumiram por amor, e que basta que nós os chamemos através do pensamento, que eles estarão ali conosco. Abramos os nossos corações, meus irmãos, e vamos então aceitar esta ajuda maravilhosa que Deus nos concede. Então, fiquemos todos em paz, e agradeço a atenção dos irmãos, pelo carinho que nós sentimos, né, pelas vibrações carinhosas que vêm daí. Obrigada.